O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Casa do Senhor para todo sempre, e habitarei na casa do Senhor, e habitarei na casa do Senhor, e habitarei na casa de Deus, e habitarei na casa de Deus, sentarei no trono de Deus, e serei o novo Deus. E habitarei na casa do Senhor, e sentarei no trono de Deus, e serei o novo Deus. E serei o novo Deus. Quando eu era criança, eu era considerado estranho. Todo mundo me considerava estranho. Na escola eu sentava de um lado, enquanto todo mundo ficava do outro lado. Ninguém sentava perto de mim. Eu sempre me apaixonei pela pessoa mais bonita, mas eu nunca tive namorada. Mas também quem se apaixona pela pessoa feia, não é? Eu sempre me apaixonei pela pessoa mais bonita. Eu sempre me apaixonei pela pessoa mais bonita. Mas eu era estranho. Eu era muito estranho. Vai ver que é por isso que você nunca respondeu as minhas preces, não é? Vai ver que é por isso que você nunca olhou pra mim. Tem alguém aí? Será que era preciso que eu me banhasse nas águas do Rio Jordão? Será que era preciso que eu subisse no topo do Monte Moriá para você ouvir minhas preces? Foi por isso que eu tentei suicídio. Tantas vezes na minha vida. Tantas vezes. Eu sentava lá no canto assim e ficava todo mundo do outro lado falando de mim.
Eles falavam como era estranho, olha lá. Olha que coisa estranha sentada do lado de lá. Quando eu era criança eu era considerado estranho. Aquele dia eu decidi subir no topo do prédio mais alto que eu tinha na cidade. Eu subi no topo do prédio mais alto porque eu queria saber qual era a sensação de voar. Eu queria saber qual era a sensação de ser grande, de voar como pássaros, de levitar como borboletas, de voar como anjos. Mas voar não é igual a cair, não é? Sentir a pressão do ar, seu corpo se contorcendo com a velocidade da descida e seus ossos se partindo todos ao entrarem em contato com o chão. Uma dor que pode ser insuportável. Uma dor que pode te levar à morte. Ou apenas te fazer agonizar. Imagina você no chão, seus ossos todos partidos, e você vendo e ouvindo a agonia de todos que te cercam. Você vendo e ouvindo todos aqueles que você ama e que te amam, dizendo: ele se suicidou. Ele se suicidou. O suicida não tem o perdão dos céus. O suicida ainda não tem o perdão dos céus. O suicida não entra na casa de Deus. O suicida não senta ao lado de Deus. Eu sempre me apaixonei pela pessoa mais bonita. Nunca me apaixonei por pessoa feia, não. Mas nunca tive namorada, nem namorado. Mas eu trepei com todo mundo. Eu trepei com todo mundo. Eu trepei com todo mundo da rua. Eu trepei com todo mundo do bairro. Eu trepei com todo mundo dessa cidade inteira. Eu trepei com todo mundo desde aquela janela lá em cima até aquela última porta lá embaixo. Você quer ver ele morto? Eu trepava com todo mundo. Eu sempre fui muito promíscuo. Mata ele, mata ele, mata ele, mata. Sempre fui muito promíscuo. Essa noite eu sonhei com meus pais. Eles estavam vestidos de branco num círculo? Num círculo com outras pessoas vestidas de branco. Anda, fica lá fora me esperando. Fica lá. Eu era apenas uma criança. Sai pra fora. Eu tô gravando, vai pra lá pra fora. Eu vou odiar por isso. Fica lá. Sai, para. Quando a gente é criança, o único lugar que a gente se sente seguro é no colo da nossa mãe. Ou então agarrado nas pernas do nosso pai. Eu era apenas uma criança no colo da minha mãe. Mata! E aquele homem que estava sentado do lado dela. Aquele dia eu aprendi a ganhar dinheiro. Aquele homem eu acho que era meu pai. Sempre me apaixonei. Eles estavam no círculo, Você vai ter que escolher. em volta de um caldeirão. Você vai ter que escolher. Aquele porco. Quando eu era criança, ele me sentava no colo dele e ficava passando a mão na minha bunda enquanto batia. Eles faziam sacrifícios. Mas minha mãe vai me odiar por isso. E aquele homem Eles faziam um sacrifício para Deus, era meu pai. para um Deus que estava morto. Minha mãe vai me odiar. Eles davam oferendas. Eles davam oferendas e pediam Tem milagres. muitos amigos. O pessoal sentava grupinho, eu sentava do outro lado. Eles davam oferendas e pediam milagres para um Deus que estava morto. Naquele dia eles estavam sacrificando o cordeiro.
Ou eles matavam um porco. Eu tinha medo de dormir, porque eu tinha medo de que eles me colocassem num caldeirão enquanto eu dormia. Quando a gente é criança bem pequena, quando a gente é criança pequenininha assim, o único lugar que a gente se sente seguro é no colo da nossa mãe ou então agarrado na perna do nosso pai. Quando a gente é criança pequena, a gente só se sente seguro agarrado na perna do nosso pai ou então no colo da nossa mãe. Toda vez que alguém briga com você na rua ou que alguém te ameaça na escola, você corre para dentro de casa e você se agarra na perna do seu pai ou então pula no colo da sua mãe. Aquele dia eu estava deitado na minha cama, ele veio de dentro do banheiro enrolado só numa toalha, sentou do lado e passou a mão na minha perna. Eu peguei o meu punhal que estava enfiado embaixo do travesseiro, eu puxei e cortei o braço dele com o meu punhal. Eu cortei o braço dele com o meu punhal. Porque quando eu era criança bem pequena e alguma coisa acontecia comigo na rua, eu corria para casa e me agarrava nas pernas do meu pai, mas aí ele me sentava no colo dele. Ele me sentava no colo dele e ficava passando a mão na minha bunda. Ele ficava passando a mão na minha bunda enquanto batia a punheta, aquele porco safado desgraçado. Ele gostava de ver meu sofrimento, ele gostava de me ver chorar, ele gostava de me sacrificar. Mas aquele dia não. Aquele dia, na hora que ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha perna, eu peguei minha faca. Eu peguei meu punhal que estava embaixo do travesseiro e cortei o braço dele com o meu punhal. Cortei o braço dele com o meu punhal. Ele me pegou pelos cabelos. Ele me jogou pro lado de fora de casa e disse que ia me vender para a primeira bicha velha que passasse na rua. Que eu ia aprender a ser gente, que eu só voltasse para casa quando eu tivesse dinheiro. Ele me pegou pelos cabelos e me jogou para o lado de fora. Aquele dia eu aprendi a ganhar dinheiro, porque bicha velha, quando tá com um garotinho novinho, ela se sente o máximo, ela se sente novinha também. Ela tira todo o dinheiro que ela tem no bolso, ela tira o dinheiro de pagar a conta de água, a conta de luz e te dá. Aquele dia ele me pegou pelos cabelos, me olhou com olhos capazes de destruir o mundo ou então de consumir uma alma e me jogou para o lado de fora de casa. E aquele dia eu ganhei 20 dinheiros. Aquele dia eu aprendi a ganhar dinheiro. Eu ganhei 20 dinheiros e eu passei no supermercado que eu estava com fome. Eu comprei um pacote de arroz, comprei salsicha e uma cebola. Sobrou umas moedas e eu estava com vontade de fumar. Eu estava com muita vontade de fumar. Eu passei no supermercado, comprei arroz, salsicha, cebola. Comprei um cigarro e uma caixa de fósforo. Quando eu cheguei em casa, eu acendi o meu cigarro e botei fogo na cama dele enquanto ele dormia. Eu queria ver como que era a alma saindo do corpo de uma pessoa. Eu queria ver a alma dele queimando como se estivesse no inferno. Eu queria ver a alma dele queimando como se estivesse no inferno. Botei fogo na cama dele enquanto ele dormia. E eu vi quando começou a pegar fogo e a fumacinha subindo. E eu queria ver a alma dele saindo no meio daquela fumaça.
Que todos os meus medos e toda a minha dor saíssem naquela fumaça junto com a alma dele. Mas aí começou a pegar fogo na casa toda e tivemos que sair correndo, eu e minha mãe. Saímos correndo, eu e minha mãe. Saímos correndo. Aí ficamos sozinhos, eu e minha mãe. Agora era só eu e minha mãe. A gente não tinha mais pai, a gente não tinha mais marido, a gente não tinha mais casa, a gente não tinha mais onde dormir, onde morar, não tinha mais o que comer. Era só eu e minha mãe. Mas aí o pessoal do bairro deu pra gente umas tábuas. E no terreno que a gente tinha, a gente construiu um barraquinho. Um barraquinho assim de 2 metros por 2. É um barraquinho que cabia eu e minha mãe. Era lá que a gente começou a viver, foi lá que a gente dormiu, foi lá que a gente comeu, foi lá que a gente trepou, porque eu trepava com todo mundo, eu trepava por dinheiro, era o jeito de eu colocar comida na mesa, sabia? Tudo que eu sei eu aprendi com minha mãe. Ela me ensinou a voar feito pássaros, ela me ensinou a rastejar feito cobras, ela me ensinou a caçar feito um leão. Ficamos sozinhos, só eu e minha mãe. Minha mãe começou a ficar doente. Ela começou a carne dela começou a apodrecer. Era uma doença que apodrecia a carne, estava chegando nos ossos e poderia enegrecer a alma dela. Eu acho que a culpa era minha. Minha culpa, minha máxima culpa. Acho que era essa minha vida promíscua aqui. Essa minha vida promíscua que fez minha mãe adoecer. Todos os dias alguém diferente da cidade vinha na minha casa. Todos os dias vinha alguém diferente me procurar. Eu passava na rua e toda vez que eu passava, eles chegavam da janela. Eles ficavam me vigiando da janela. Ou então atrás de um poste ou atrás de uma árvore. Quando eu passava, eles ficavam olhando e falavam: olha, lá vai o viadinho. Bando de hipócrita. Bando de hipócritas. Um bando de hipócritas. Porque na primeira oportunidade que tinha, eles iam deitar na minha cama. Eles iam trepar comigo na cama, no beco, na construção abandonada, no meio do mato, em qualquer lugar que tivesse. Pra mim é tudo viado, porque homem que trepa com viado é viado. Bando de hipócrita. E tudo isso, toda essa promiscuidade minha tava fazendo minha mãe adoecer. A nossa casa tinha 2 metros por 2, mas o banheiro era do lado de fora. Mas eu só ia no banheiro de dia. De noite eu tinha medo de ir no banheiro. Porque de noite é escuro. E no escuro tem muita sombra. E sempre tem alguém na sombra chorando.
Eu tenho medo das sombras porque elas estão sempre me vigiando, elas estão sempre atrás de mim, elas estão sempre me seguindo. E elas nunca vêm sozinhas, elas sempre vêm acompanhadas de vozes que vêm à minha cabeça, vozes que falam no meu ouvido, vozes que falam: mata, 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 mata. Vozes que vêm em línguas estranhas para uma mente que não quer compreender. Elas estão sempre me vigiando, elas estão sempre aqui, olha. Tem sempre alguém aqui atrás. Aqui, ó. Tá vendo aqui? O mais engraçado é que quando a gente olha, a sombra some. Aquela noite eu tava com um rapaz lá em casa. Ele não foi por piedade não, na verdade. Eu queria saber como que era uma alma saindo do corpo de uma pessoa. Mas eu tinha que salvar a alma da minha mãe. Aquela doença já estava chegando na alma dela. Eu tinha que salvar a alma dela. O cara olhou para ela e disse que aquele era o verdadeiro fim de uma puta. O fim de uma puta. Ninguém chama minha mãe de puta, não. Eu amarrei minha mãe pelas pernas. Pendurei ela de cabeça para baixo. Coloquei um pano sobre o ventre dela e o crucifixo bem por cima, para que quando ela chegasse no céu, todo mundo soubesse que ela era a mãe do Salvador. Eu coloquei o pano branco sobre o ventre e o crucifixo, cortei os pulsos dela e deixei o sangue escorrer. Mas ninguém chama minha mãe de puta, não. Ninguém chama minha mãe de puta, não. Eu peguei meu punhal que ficava embaixo do meu travesseiro e cortei a garganta dele, enquanto a gente trepava. Enquanto minha mãe morria, eu matava. Eu comecei a sentir o cheiro do sangue dela. O sangue dela descendo pela terra. Eu comecei a sentir o cheiro de podre, cheiro de vida, porque vida fede. Eu comecei a sentir o cheiro, aquele cheiro foi entrando pelo meu nariz e foi descendo pela minha garganta. Aquele cheiro foi me dando mais vontade de morte, mais sede de sangue. Aquele cheiro foi despertando um monstro dentro de mim. Um monstro que estava ressequido e desidratado, que precisava, que ansiava por vida. Jump down. Jump in front of the car. Go on. Do it. No, don't. Vida que fede.
E aquele monstro foi crescendo até eu não aguentar mais e deixar ele sair. Eu deixei que aquele monstro saísse. Eu me esgueirava pelos becos. Eu me escondia à espera de vida. Aquele dia, eu ouvi passos ritmados que vinham pelas calçadas. Passos ritmados de uma dança. Um caminhar perfeito. Sapatos tocando o chão. Eu avistei a minha vítima. Vi que ele estava amedrontado. De longe eu já senti o cheiro de seu sangue, o cheiro de vida que preenchia suas veias. Ele passa a mão pelos cabelos banhados pela fina luz de um poste e molhados de uma garoa. Uma beleza que só eu posso apreciar. Ele divisa olhares pelos becos escuros à procura da promiscuidade que a noite revela apenas aos excluídos. Ele me vê e mesmo não me conhecendo, mesmo com todo o medo no olhar, ele se aproxima. Ele se aproxima à procura da promiscuidade. Eu sinto no sangue dele o cheiro do ópio, o cheiro da pedra, do pó, do crack, da cocaína, do preto, do chá, do branco, da farinha. Eu sinto o cheiro no sangue dele. Eu sinto o cheiro das drogas de hoje em dia que entorpecem a mente, destroem o corpo e enegrecem a alma. O pecado toma conta dele. Sua alma já está perdida. Então hoje eu não faço o papel de destruidor, e sim de salvador. Enquanto ainda há chance para sua alma, eu deixo que ele se nutra dos fluidos do meu corpo, enquanto eu mato. Eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho na casa. Eu fiquei sozinho no bairro. Eu fiquei sozinho no mundo. Eu matei. Eu matei meu pai. Matei minha mãe. Matei meu vizinho. Eu matei um estranho. Eu matei a mim mesmo. Mas eu não estava sozinho, não. Não, estava não. Não estava sozinho, não. Daquele dia em diante, depois que minha mãe morreu, depois que eu não tinha mais ninguém para me ajudar, mais ninguém para me vigiar, eles começaram a me vigiar escondido. Eles começaram a colocar câmera em tudo quanto é lugar. Tinha câmera nas paredes, nos buracos, tinha câmera em tudo quanto é lugar. Eu comecei a tapar todos os buracos que tinha câmera. Todo lugar tinha câmera me vigiando. Todo lugar tinha câmera. Eles estavam todos atrás de mim me vigiando. Eles começaram a vigiar tudo que eu fazia. Eles começaram a vigiar meus atos. Começaram a vigiar tudo que eu fazia. Começaram a vigiar até meu pensamento. Meu pensamento. Eles disseram que eu matei aquelas moças, mas eu não matei aquelas moças, não. Eu não matei aquelas moças, não. Elas foram contratadas para poder me vigiar.
Elas eram bailarinas, elas estavam na loja, aí elas eram bailarinas, elas me perguntavam onde que tinha um zoológico, e eu não sabia onde tinha zoológico, porque aqui não tem zoológico. Então eu fui até a casa delas. Tá vendo? É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Porque eu não falei nada para ninguém, eles estão vigiando o meu pensamento. Aí quando o policial chegou na minha casa e perguntou se eu tinha matado aquele homem, eu falei, tá vendo? É você que está falando que eu matei aquele homem, eu não matei ninguém. Eu não matei aquelas moças. Aí eu disse que eu tinha que sair para pegar o ônibus, que eu tinha que ir no dentista. E eles perguntaram por que eu tinha que ir no dentista, e eu falei que era para poder porque eu tenho boca de rádio. Eu tenho boca de rádio. Eles implantaram aqui no meu dente, aqui atrás. Aqui, ó. Eles implantaram. E de noite, quando eu durmo, saem uns fiozinhos pela boca e pela cabeça, e sai fio aqui, ó. Aí a síndica do meu prédio disse que eu não tenho mais boca de rádio, não. Eles tiraram de noite quando eu dormia, mas ela disse só porque ela tem boca de rádio também, e ela sabe como é que é. Aí eu falei, por que eu não tenho, se ainda saem os fios? Sai aqui. Tem aqui, ó. Aqui, olha, aqui eu consegui arrancar. Aqui era um chip que eles tinham implantado, mas eu consegui arrancar. Aqui era um chip. Eu arranquei. Ficou só a cicatriz. É aqui, ó. É bem aqui. Ficou só a cicatriz. Eles colocam esses fios na gente, eles colocam essas antenas para poder roubar os nossos pensamentos. Eles roubam nossos pensamentos, aí eles modificam nossos pensamentos e vendem. Eles vendem para o exército. Eles vendem para o exército nossos pensamentos, eles vendem. E eles começaram a colocar câmera em toda a minha casa. Tem buraco ali, olha. Ali tem uma câmera bem ali, olha. Ali, ó. Tem outra aqui, olha. Tem câmera em tudo quanto é lugar. Aí eu tampo um buraco, eles vão e abrem outro. E colocam outra câmera. Aí eu fui no médico, o médico me deu um remédio e disse que tudo isso são distúrbios mentais que eu estou passando e precisava tomar um remédio para poder melhorar. Mas era tudo um estereótipo, era estereótipo tão bem feito que era mentira. Que meu distúrbio mental era mentira. Era muito estereotipado. Muito estereotipado. Era tudo mentira. Tudo muito bem feito. Então eu procurei a igreja. Eu fui rezar. Eu também procurei o terreiro, porque disseram que era problema espiritual. Disseram que as vozes que eu ouvi eram espíritos que estavam falando comigo, querendo me contar coisas que estavam acontecendo nos outros mundos para poder ajudar a minha vida nesse mundo aqui. Mas e por que eu estava vendo os fios saindo? E por que eu tenho um chip na cabeça? E por que tem câmeras em todos os lugares? Por que eles me vigiam tanto? Aí eu lembrei de quando eu era criança. Eu lembrei de quando eu fui para a igreja. Tem alguém aí? Quando eu era criança eu fui coroinha. É como se fosse um sacerdote mirim. Isso, sacerdote mirim, criança, sacerdote mirim. Na hora na hora do culto, das missas, na hora das celebrações, eu ajudava o meu sacerdote.
eu fiz primeira comunhão, eu fiz primeira Eucaristia, eu fiz catecismo. Eu fiz catecismo e eu ia na coroinha da igreja. O padre todo domingo levava a gente para orar. E a gente tinha que confessar nossos pecados. O padre mandava a gente confessar nossos pecados. Mas ele pedia silêncio. Tá vendo essa cicatriz que a gente tem aqui na boca? Aqui, nesse meiozinho aqui? Eu ouvi uma vez num filme que quando a gente é criança e está ainda no ventre, dentro da barriga da nossa mãe, um anjo vem dos céus e nos conta um segredo e nos pede silêncio. E quando o anjo toca o dedo na nossa boca, forma essa cicatriz que nós temos aqui. E toda vez que a gente confessava, o padre pedia esse segredo. Pedia silêncio das nossas confissões. Pedia silêncio das nossas penitências. Porque até mesmo as nossas penitências eram pecado. Foi aí que eu descobri. Foi assim que eu descobri quem eu realmente sou. Foram esses ensinamentos que me mostraram a verdade de quem eu sou. E eu descobri que eu sou filho de Deus também. Que eu sou filho de Deus encarnado. Que eu vim para a terra, um corpo de homem, para sofrer pela mão do homem, para apanhar, para sangrar. E o Filho de Deus derramou o próprio sangue para a remissão dos vossos pecados. Alice, Anita. No princípio, corpo e alma são distintos. E das trevas que circulam os meus olhos, surge um raio de luz que abre caminho para um novo céu, um novo Deus. Eu comecei a duvidar se eu era realmente um demônio, filho de Deus na terra, ou se eu era apenas mais um homem louco, delirante em um quarto de hospício qualquer, num lugar qualquer. Porque de você a gente só tem esse silêncio egoísta. Eu nunca havia concebido a ideia do demônio, mas eu sempre acreditei em Deus. E agora eu tenho certeza que Deus existe porque Deus está morto. E ele enviou seu único filho para a terra. Ele enviou seu único filho para sofrer e sangrar nas mãos do homem. E do mesmo jeito que a chuva cai na terra,
e não volta para o céu sem antes regá-la, assim serão as palavras da minha boca. Elas atingirão o meu propósito, porque o jarro de barro foi feito, mas apresentou defeitos. Então, com as próprias mãos, ele forjou um novo jarro. E diante dos seus discípulos, ele disse: tomai e bebei. Esse é o meu sangue, que é derramado por vós e por todos os homens, por todos os homens, para a remissão dos seus pecados e que para assim todos entrem no reino dos céus. Pater nostri qui es in cielo, sanctificatum nomen tuum. O poder sobe apenas na mente dos fracos. Porque nós que somos fortes, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E num delírio de loucura, o Filho de Deus, após ser crucificado para salvar o homem dos pecados, ascende aos céus e se torna o novo Deus. E sentado de seu trono, pode-se ver o rio da vida e de um lado e de um outro a árvore da vida, que darão 12 frutos, e suas folhas serão para a saúde das nações. E que venham a mim, que venham também os idólatras, os cães, os carniceiros, os feiticeiros, porque de todos é o reino dos céus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. Porque não há mais pecado, não há mais culpa, O poder sobe apenas na mente. não há mais culpa. Porque nós que somos fortes, já nascemos com ele. Eu acabei com a culpa. Mata. Seu doente, doente. Esse é o meu poder. Me apaixonei pela pessoa E o mais poder? O poder sobe apenas na mente dos fracos. Porque nós que somos fortes, Porque nós que somos fortes, Seu doido. já nascemos com ele. você vai ter que escolher. Minha mãe vai me odiar. Nada. Bate nele. Eu nunca fui feliz. Eu hoje sonhei com meus pais. Eles estavam vestidos de branco com outras pessoas vestidas de branco. E Seu doido. Doente. eu era apenas uma criança no colo da minha mãe. A culpa é sua. Eles vão sofrer sua culpa. Quando eu era criança, eu era considerado estranho. Não, por favor, não me bate. Não. Por Eu era favor, apenas não uma tem criança nada. no colo da minha mãe. Seu doido, doente. Doido. Aquele homem, eu acho que era meu pai. Você vai ter que escolher. Você quer ver de novo? Seu viadinho. Some daqui, ô. Vai embora, vai correndo. Corre, desce agora, desce. Corre, desce correndo. Não quero ver você aqui mais não. Some daqui. Minha mãe Some vai daqui. me odiar por isso. Vai. Minha mãe vai me odiar por isso. Vai. Não me bate, por favor, não me bate. Aquele porco. Por favor, não me Quando eu era criança, eu sentava no colo dele e minha ficava mãe, passando a não. mão na minha bunda enquanto batia. Não conta pra minha mãe, não. Por favor, eu tô te pedindo. Eu era muito por promíscuo. favor. Eu fui muito promíscuo. Faz isso não. Eu sempre fui muito Deixa eu ir promíscuo. embora. Todos são Por escolhas. favor. Por que se escolhe tanto, hein? Por que se escolhe tanto? Você pode escolher, você quer o aprendi a quê? ganhar Você dinheiro. quer que a gente corte o pé do seu filho ou você quer dar um tapa na cara dele? Manda matar, mata logo, mata. Poder. Olha só, se você não... Eu ouvia vozes, eu sempre ouvi vozes que vinham em línguas estranhas para uma mente que não quer compreender. Vozes que vinham e falavam no meu ouvido. Vinham em línguas estranhas para uma mente que não quer compreender. Falavam no meu ouvido.